Então, gente, bora aprender soma dos ângulos internos de um polígono e soma dos ângulos externos. Mas, por enquanto, nesse vídeo, eu vou ensinar dos ângulos internos e externos. Mas, por agora, dos ângulos internos. Bom, como a gente viu no outro vídeo, a gente tem uma formulazinha para saber a diagonal, né, de um polígono. Que é diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. E na soma dos ângulos internos de um polígono, acredita que a gente também tem uma formulazinha? Então, a fórmula dos ângulos internos de um polígono é soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Lembrando que n é o número de lados. Mas, só para relembrar que os ângulos internos são esses daqui, ó. Então, por exemplo, isso daqui são ângulos internos. E também, os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Então, só para ficar na cabeça de vocês bem fresquinho, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Mas como assim soma dos ângulos internos? Por exemplo, é você somar esse, né, esse e esse. Só que tem uma formulazinha, não é simplesmente somar, né? Tem uma formulazinha. Você botando essa formulazinha, você até consegue achar 180 em um triângulo. Porque, ó, a gente tem 3 menos 2 vezes 180, né? 3 menos 2 é 1, 1 vezes 180, 180. Mas, por exemplo, né? Isso daqui é soma dos ângulos internos de um triângulo. Mas, por exemplo, se eu tenho A, B, C, A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, a gente tem que A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, isso a gente já sabe, né? Então, para a gente descobrir a soma dos ângulos internos, a gente tem que saber essa formulazinha. Agora, a soma dos ângulos. Soma dos ângulos externos de um polígono. Soma dos ângulos externos de um polígono. Gente, a gente também tem uma formulazinha, né? Na verdade, não é bem uma formulazinha, porque a soma dos ângulos externos de um polígono sempre é 360 graus. Sempre, 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 sempre. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vai ser 360. Então, já nem é uma fórmula, porque a gente já sabe que vai dar 360. Então, já fica até mais fácil para a gente saber. Então, agora, a gente tem a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um polígono, né? A gente acabou de ver a soma, né? A formulazinha para a soma dos ângulos internos, para a soma dos ângulos externos de um polígono. Agora, é a medida do ângulo interno e externo de um polígono regular. Também tem uma formulazinha, né? Para a gente descobrir a medida do ângulo interno de um polígono regular, a gente vai fazer soma dos ângulos externos sobre n, sobre o número de lados. Então, você tem que saber a formulazinha da soma dos ângulos internos, que é n menos 2 vezes 180, dividido pelo número de lados. E a medida do ângulo externo também vai ser na mesma vibe que essa do ângulo interno, porque
também vai ser SE sobre N. Então, basta você lembrar a formulazinha do SI e do SE e saber que o AI e o AE vai ser o SI dividido por número de lados e o AE, o SE dividido por número de lados. Então, no caso, 360 dividido por N. Né? Então, bora fazer alguns exercícios aí pra gente treinar um pouco mais. Né? Nesse exercício que eu vou fazer agora, vocês têm que determinar a soma das medidas dos ângulos internos do polígono indicado. Então, a soma dos ângulos internos do polígono. Então, você tem que fazer com o quadrilátero. Para isso, você tem que saber o nome dos polígonos, né? E saber que lado, quantos lados tem cada nome. Quadrilátero, eneágono, um decágono e icoságono. Então, a gente tem quadrilátero, eneágono, um decágono e icoságono. Vocês têm que determinar a soma das medidas dos ângulos internos desses polígonos. Para isso, vocês têm que saber, né, quantos lados tem. Então, eu vou dar um tempinho, mas podem pausar. Bom, gente? Então, bora lá. Vou fazer aqui com outra cor para diferenciar. Lembrando, vou botar a formulazinha aqui, que SI é igual a N menos 2 vezes 180, no qual N é representando o número de lados do polígono. Então, vamos lá. Quadrilátero, né? A gente tem uma figura de 4 lados, né? Que é o quadrilátero. Então, é 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2, 2. Aí você vai fazer 180 vezes 2, que é igual a 360. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Beleza, agora vamos substituir o N pelos outros números. Bom, a gente viu, gente, né, as classificações do polígono, e a gente viu que um eneágono tem 9 lados. Então, bora substituir. 9 menos 2 vezes 180, né? Formulazinha. Vamos lá. 9 menos 2 é 7. E aí, você vai fazer 7 vezes 180. Que é 1.260. Então, nós temos um eneágono tem. A soma dos ângulos internos de um eneágono é 1.260 graus. Um decágono. A gente sabe que o decágono é um polígono de 11 lados. Então, bora substituir. Esse vezes aqui e aqui fora. Pronto. Vamos lá. 11 menos 2, gente, é 9. E 9 vezes 180 é igual a 1.620 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um decágono figura de 11 lados é 1.620 graus. E agora, letra D de dado, né? A gente viu que um icoságono é uma figura de 20 lados. Então, bora substituir.
Bom, a gente sabe que 20 menos 2 é 18. E agora a gente tem que fazer 18 vezes 180, que é 3.240 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um icosságono é 3.240 graus. Bem simples, né, gente? Bem tranquilo, bem sussa. Então, agora, nesse próximo exercício, vocês têm que determinar a medida dos ângulos externos de um quadrilátero, de um octógono, de um eneágono e de um icosságono. É a medida dos ângulos internos, quer dizer, a medida dos ângulos externos. Desculpa, gente. Medida dos ângulos externos desses polígonos que eu botei. Vou dar um tempinho, mas vocês podem pausar também. Bom, então vamos lá, gente. Para a gente fazer esse exercício, a gente precisa saber a fórmula, né? A fórmula dos ângulos externos é 360 sobre o número de lados. E depende do número de lados para a gente poder fazer os exercícios. Então, vamos lá. O quadrilátero tem quantos lados? 4. Então, a gente precisa fazer 360 dividido por 4. Então, 360 dividido por 4 é 90. Então, 90 é a medida dos ângulos externos de um quadrilátero. Um octógono, 8 lados. Então, temos que fazer 360 dividido por 8. 360 dividido por 8 é 45 graus. Então, a medida do ângulo externo de um octógono, 45 graus. Eneágono. Eneágono nós vemos que tem 9 lados. Então, 360 dividido por 9. 360 dividido por 9 é 40. Então, 40 é a medida do ângulo externo de um eneágono. Figura de 9 lados. E o icosságono a gente viu que tem 20 lados. Então, 360 dividido por 20. 360 dividido por 20, gente, é 18. Então, a medida do ângulo externo de um icosságono é 18 graus. Então, foi isso, gente, pela aula de hoje. Muito obrigada por ter visto até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, veja outras aulas sobre polígono, matemática, história, português, geografia e as matérias que tiver aqui no nosso canal. E muito obrigada por ter visto até aqui. Tchau!